Carissa Vieira e hoje eu vim falar sobre The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale é uma série muito forte e que muita gente percebe o seu cunho político. Mas faz algum tempo que eu percebo que algumas pessoas fazem questão de dizer que a série é só entretenimento, que não é uma série política, e que a gente que defende que essa série é uma série política, nós estamos sendo exagerados, militando demais, e eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. The Handmaid's Tale é uma série que é baseada no livro de mesmo nome, da Margaret Atwood, O Conto da Aia. E a própria Margaret Atwood disse várias vezes, em várias entrevistas, que tudo que tem dentro da história, ela se inspirou em acontecimentos reais, em situações reais. No vídeo que eu fiz sobre curiosidades, sobre The Handmaid's Tale, eu comento um pouquinho sobre isso, ele vai estar aqui em cima se você quiser ver. E assim, tudo que a gente vê acontecendo com a June e com as outras mulheres são coisas que a gente, de alguma forma, passou no mundo. Obviamente, a gente hoje não conhece nenhum lugar que tenha absolutamente todas as situações de The Handmaid's Tale. Mas, se a gente for pensar na situação da mulher ao redor do mundo, a gente vai encontrar muitas semelhanças com o que acontece dentro da obra da Margaret Atwood. Pensar que The Handmaid's Tale não é um manifesto político é, no mínimo, ingênuo. Por quê? A Margaret Atwood escreveu o livro quando ela estava em Berlim, inclusive, ela morou um tempo em Berlim, foi na época da queda do Muro de Berlim, e ela pegou várias questões que estavam acontecendo lá, o clima, e foi colocando no livro. Existem muitas situações que mulheres passam no Oriente Médio que ela também colocou no livro. Então, assim, por que alguém pegaria o sofrimento de uma mulher se ela não quisesse que as pessoas parassem e pensassem no erro e no absurdo do sofrimento daquelas mulheres? E mais do que isso, se você lê o livro, se você vê a série, você vai perceber que existem muitas questões de feminismo dentro da história. Feminismo é um movimento político. A gente precisa parar de pensar que política só tem a ver com um candidato que vai ali, prega umas coisinhas e depois a gente elege ele ou não. Política tá em tudo. Cinema é político, sabe? Pessoas que lutam pelos direitos dos negros, das mulheres, dos LGBTs, eles também estão fazendo política. Então a gente também precisa ampliar a nossa ideia do que é política e a gente precisa parar de pensar que o entretenimento, ele é automaticamente dissociado da política, porque não é. The Handmaid's Tale é uma série que sim, tem seu lado de entretenimento, mas é um entretenimento muito pesado e que passa ideias próprias e que tem uma mensagem própria. Então, assim, a mensagem da série é essencialmente política, com relação ao feminismo, com relação a questões de gênero, com relação à comunidade LGBT, com relação à religião e à fé. Todas essas questões, elas são sim questões políticas, questões que são necessárias, questões que a gente precisa que sejam discutidas ao redor do mundo. Então, dizer que The Handmaid's Tale não é uma série política é fechar os olhos para algo muito escancarado, algo que é jogado na sua cara, assim. É um atestado político essa série. E mais, quando a gente para analisar as situações que acontecem na série e a gente para analisar como está o nosso mundo hoje em dia, a gente vive uma situação de extrema-direita, de crescimento da extrema-direita ao redor do mundo, não é apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, é uma situação ao redor do mundo. E a série, ela questiona esses governos extremistas. Gilead é um lugar que é dominado por um governo extremista religioso. E vale lembrar que a maioria das pessoas da extrema-direita que estão ao redor do mundo, elas são extremistas religiosos, elas são fundamentalistas. Então, quando a gente para e relaciona o que acontece no mundo hoje em dia com o que a gente vê na série, não é apenas que as ideias da Margaret Atwood foram retiradas da vida real, é que o que a série coloca é uma crítica a determinados governos. E assim, se você assistiu o trailer que saiu no Super Bowl, eu fiz uma análise. O trailer, inclusive, vai pegar a ideia central de uma propaganda do Ronald Reagan para sua reeleição. Então, assim, precisa de mais atestado político. A série tem um objetivo político muito forte. É o objetivo que os criadores da série dizem o tempo todo que eles têm. Eles querem fazer com que as pessoas questionem
o nosso modelo de sociedade e como é fácil a gente se perder no meio do caminho e acabar se tornando um fundamentalista, e que muitas vezes os próprios fundamentalistas, eles têm essas ideias, eles lutam, e quando eles conseguem, a situação acaba sendo opressora para eles também, como é o caso da Serena Joy em The Handmaid's Tale. Então, inclusive, tem um vídeo aqui analisando um pouco a personagem, é só clicar aqui em cima pra ver. Então comenta aí embaixo, diz o que é que você acha sobre The Handmaid's Tale ser ou não uma série política. Não esquece de me seguir aqui no canal, eu tenho vários vídeos sobre a série. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar, que ajuda muito no crescimento do canal e ajuda muito para eu trazer novos conteúdos para vocês. Então, é isso! Tchau!